Fala galera, chegando aqui com mais uma aposta incerta hoje para falar de quartas de final de Copa América e de Eurocopa que se iniciam aí hoje, né? A Copa América tem Argentina e Equador na noite desta quinta-feira e a tarde de sexta-feira promete aí fortes emoções com dois grandes jogos, Alemanha e Espanha, Portugal e França, dois confrontos que já fizeram final de Eurocopa, Espanha e Alemanha em 2008. E 8 anos depois, Portugal e França decidiram a Eurocopa, com os portugueses levando a melhor. Então promete aí ser uma grande tarde de futebol europeu e na quinta-feira também um grande jogo entre Equador e Argentina. Nós vamos passar aqui pelos detalhes e por todo o que circunda esse grande jogo. Antes de começar, peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal ainda caso não tenha inscrito, isso ajuda o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdos como esse aqui, além das lives de jogos que a gente faz, está fazendo na Copa América desse ano de 2024. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o head-to-head de Argentina e Equador. Os argentinos aí têm uma sequência muito boa de resultados, 8 vitórias nos últimos 8 confrontos. Nessa Copa América ainda não levou gols, marcou 6 e tem como principal destaque o famigerado Lautaro Martinez, né? Que aqui no Brasil a gente teve uma péssima imagem dele na Copa do Mundo. E de fato ele, naquele torneio, aparentemente entrou num buraco negro, sumiu, aconteceu alguma coisa muito esquisita com ele. Mas na Argentina e na Inter de Milão nessa temporada tem ido muito bem. Se eu não me engano, todos os jogos da Argentina em 2024, nos 7 jogos que a Argentina fez em 2024, o Lautaro Martinez marcou gols. Então tá numa sequência muito boa o Lautaro e é promessa aí de grandes, de grandes emoções por esse jogo contra o Equador, que também tá num bom momento, apesar de a gente olhar aqui a sequência de jogos, né, ver aí 3 derrotas, mas o Equador tá ainda, dá para dizer que no início de trabalho. O Félix Sanches, que é o treinador da equipe, assumiu a seleção no início do ano passado, depois da Copa do Mundo. Félix Sanches tem passagens pela base do Barcelona e também pela seleção do Catar, inclusive enfrentou o Equador na fase de grupos da última Copa do Mundo. E é um treinador do estilo ali cruyffista, guardiolista, está implementando o seu trabalho e tem mostrado ali bons frutos com essa seleção do Equador. Você já vê uma ideia de jogo estabelecida, jogadores entendendo o que tem que fazer em campo. Você já vê ali um time bem coeso. Claro que às vezes qualidade técnica fica um pouco aquém em comparação com outras seleções aqui do continente, né, como Argentina, Uruguai e até mesmo o Brasil, embora a gente esteja num momento ruim com a nossa seleção, mas o fato é que o Equador tem um trabalho interessante aí em desenvolvimento. A questão para esse confronto é o retrospecto entre eles, nos quais a Argentina, nos últimos 7 jogos aí, tem 6 vitórias e um empate apenas. O Equador não vence a Argentina desde 2015, quando venceu os hermanos por 2-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na oportunidade, o Equador tinha começado emplacado uma sequência de resultados excelente nas eliminatórias, chegou a liderar as eliminatórias até, depois caiu, teve uma sequência ruim de resultados, mas o fato é que de lá pra cá a Argentina tem passeado aí nos jogos contra o Equador. Tem um amistoso aqui inclusive, que a Argentina enfiou 6 na seleção do Equador. Enfim, é um confronto realmente muito desequilibrado, muito desigual. Os argentinos com um favoritismo aí considerável em relação aos equatorianos. Isso dá pra gente notar pelas odds, né? A Argentina é muito favorita para o mercado. Aparece aí com. Cadê? Aqui tô na odd errada aqui. Aparece aí com amplo favoritismo em relação aos equatorianos. É uma odd até baixa, né? Variando aí de 1,40 até 1,54. Ou seja, não vale a pena apostar nela sozinha, né? É legal você ter aí um conjunto entre algumas outros fatores aí que a gente vai passar. Como a Argentina é uma das seleções, até aqui a melhor defesa da competição, né? Não sofreu gols.
A equipe, os mercado também entende que vai ser uma partida com poucos gols. A gente vê aqui que o over, o under 2,5 também tá aí na casa de 1,60. É uma odd interessante já, mas também acho que dá para você dar um complemento aí. Eu acredito que vai ser um placar assim, 2-0 Argentina, vai ser um jogo com poucos gols, 2-0 Argentina, 1-0, ou até mesmo um 2-1, dependendo do que o Equador conseguir fazer ofensivamente. Então eu acho que é interessante ir nesse under 2,5 aqui também, junto com a vitória da Argentina. E para fechar, eu colocaria ambos não marcam, também está com uma odd aqui considerada baixa. Acho que é um bilhete interessante aí para fechar. Lembrando que aposte para se divertir, não aposte dinheiro aí que você vá utilizar para, sei lá, para pagar aluguel, pagar conta de água, tenha responsabilidade. E acho que é uma opção. E também apostar em gol de Lautaro Martinez, né? Eu não vou ter a odd aqui, mas eu acho que pela sequência que ele tem e que pela boa fase que ele vive na temporada e com a camisa da Argentina, eu acho que é provável que tenhamos gol de Lautaro Martinez aí. Então, acho que essas quatro opções aí são uma ótima para você apostar e brincar nesse jogo aqui entre Argentina e Equador, jogo que acontece na quinta-feira, a partir das 9h30 tem transmissão aqui no Meio Armadores, a bola rola a partir das 10 horas. Passando agora então para Espanha e Alemanha, jogo que abre as quartas de final da Eurocopa, né? E como eu já disse, foi final da Eurocopa de 2008, também foi semifinal de Copa do Mundo, um confronto com muita tradição em 2008 e também em 2010, quando eles se enfrentaram nas semifinais, os espanhóis levaram a melhor nos dois confrontos. Hoje, nesse jogo de sexta-feira, a Alemanha tem o fator casa a seu favor, né? Veremos como isso se reflete em campo, porque na minha humilde opinião, a Espanha foi o melhor time da primeira fase da Eurocopa e o melhor time da Eurocopa no geral até aqui. Foi o que melhor apresentou futebol, o futebol mais bem jogado nessa primeira fase. O mesmo vale para a Alemanha, mas acho que a margem da Espanha é um pouco melhor e pelos adversários que ele enfrentou, né? Enfrentou Itália e Croácia, apesar de a Croácia estar no fim de ciclo e a Itália ter feito uma Eurocopa bem aquém do que a gente esperava, eu acho que são duas seleções aí interessantes para a gente assistir esse jogo. Promete aí um grande futebol e são seleções candidatas ao título que já vão se enfrentar agora nas quartas de final. Então vai ser um duelo interessante. A Espanha numa sequência aí muito boa de resultados, depois com o empate do Brasil, emendou uma sequência de 6 vitórias consecutivas, só sofreu um gol nessa Eurocopa, é uma das melhores defesas da Euro. O gol justamente sofrido diante da Geórgia, né, nas oitavas, passou a fase de grupos sem ser vazada, está numa campanha muito sólida, é um dos melhores ataques também. Então é um time que, ao contrário daquela Espanha que a gente se acostumou a ver, que era um time muitas vezes modorrento, chato, de difícil a gente conseguir ter prazer de ver, porque era um time muito burocrático às vezes. Esse time da Espanha tem dois pontas, né, que acho que para mim são os grandes trunfos da seleção espanhola nessa Eurocopa, né, o Yamal e o Nico Williams. Esse plus que faltava, esse tempero que faltava para a seleção da Espanha. São jogadores de muito ímpeto, de muita agressividade e que trazem para o futebol espanhol e da seleção da Espanha esse improviso, não ficar nesse jogo tão burocrático de toquinho para o lado para achar o espaço. Eles vão para cima, é um time muito vertical, bonito de ver jogar e muito eficiente também. Então, para ficar de olho na seleção da Espanha, a Alemanha também demonstrando aí uma solidez, né? Em 2024, o time tem apenas 2 empates ao lado e mais 6 vitórias, então não perdeu ainda no ano de 2024, venceu seleções como França,
como França, Holanda e também na fase de grupos Hungria, que vinha fez uma boa eliminatórias para a Eurocopa e pelo fator casa novamente é, é sempre muito forte, né? Tetracampeã mundial é um time de muito respeito. Acho que pela pela margem curta que as duas equipes se enfrentaram em 2022 na Copa do Mundo também, na fase de grupos, o jogo terminou 1 a 1. Acho que pela margem da curta da Espanha, por uma margem curta, a Espanha é favorita para esse jogo. Você vê que o mercado está bem indeciso aqui, porque de fato são duas equipes muito boas e muito fortes, então é difícil cravar alguma coisa, mas eu vejo a Espanha, de novo, por uma margem bem pequena, como favorita. E tá com uma odd aqui, as duas seleções com uma odd muito interessante. Aqui vai do feeling de cada um, né? Eu acho que tanto a Alemanha quanto a Espanha têm totais condições de vencerem uma a outra, mas pelo momento e pelo que a Espanha apresentou até aqui, eu fico com os espanhóis. Aqui o mercado de gols, vamos ver como é que tá. Também tá com uma margem ali interessante ao over 2,5 tá com pagando ali de 2,4, 1,95 a 2,10 e o abaixo tá com 1,80 a 1,80, de 1,79 a 1,86, ou seja, são margens pequenas aí. Eu acho que vai ser um jogo com gols dos dois lados. Acho que tanto Espanha quanto a Alemanha tem armas suficientes para ferir umas às outras e veremos aí o que acontece. Eu iria de vitória da Espanha com mais um over 2,5 e ambos marcam. Cadê? Que já está numa odd mais um pouco abaixo, ainda assim é uma odd interessante. A equipe da Espanha ali, ambos marcam sim com 1,78. É uma odd interessante. E o não ali pagando de 2 até 2,10 são números interessantes aí para essa partida. Veremos o que acontece na sexta-feira. Ainda na sexta-feira teremos Portugal e França, outro jogo que decidiu a Eurocopa em 2016. Os portugueses levaram a melhor sobre os franceses em casa, né? Os franceses perderam aquela Eurocopa por 2-1, não, por 1-0, o gol do Éder, que já nem joga mais na seleção, já se aposentou do futebol. Os portugueses venceram por 1-0, grande jogo, um dos grandes capítulos da Eurocopa. Os portugueses em 2024 têm 3 derrotas para a Eslovênia, Croácia e também para a Geórgia nessa Eurocopa. No último jogo da fase de grupos, Portugal foi derrotado pela Geórgia por 2-0. Antes de começar a Euro, era apontada como uma das favoritas pelo material humano. A geração portuguesa é muito boa. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão. Também no meio-campo ali o Vitinha, jogador que atua no PSG. São jogadores realmente de muito bom nível. Além de, claro, ter o Cristiano Ronaldo. Mas acho que nessa fase de grupos, Portugal e até aqui nessa Eurocopa como um todo, Portugal teve uma participação, vem tendo uma participação um pouco agridoce. Teve momentos bons, como acho que o único momento bom, aliás, foi contra a Turquia, que a equipe ali sim mostrou um nível de competitividade e de futebol muito bom, mas nos outros jogos deixou um pouco a desejar. Tem que fazer a ressalva de que contra a Geórgia também a equipe jogou com time reserva, mas de qualquer forma não foi um jogo bom, uma boa apresentação da seleção portuguesa. Se Portugal teve um gosto agridoce, a França totalmente amargo. A equipe venceu a Áustria na estreia com um gol contra marcado pelos austríacos, depois empatou com a Irlanda por 0-0 e no último jogo da fase de grupos o empate em 1-1 com a Polônia, venceu a Bélgica nas oitavas por 1-0 também com um gol contra, ou seja, os duas vitórias da França até aqui marcados por
pelos adversários, né? Olha que loucura, o único gol que a França marcou foi de pênalti, um gol marcado pelo Mbappé diante da Polônia. Então é um time com dificuldades muito grandes de fazer gol, um futebol extremamente burocrático, mas vai avançando, é um time extremamente competitivo. O destaque desse Euro para mim é o Kanté, tem sido o melhor jogador da França disparado, assim, é o que mais entrega, é o que mais consegue é, render nesse time e é o jogador que chegou com mais dúvidas para essa Eurocopa, visto que ele atua no futebol saudita, né? Se mudou para lá no início da temporada passada e muita gente questionou a convocação dele, mas até aqui tem sido o melhor jogador disparado da seleção francesa. Mbappé numa Eurocopa muito abaixo. O mesmo vale para o Griezmann, que também sempre rende na seleção, mas até aqui não tem tido um bom desempenho. E a seleção francesa deixando a desejar. Então é um jogo também imprevisível, tanto que as odds também estão bem altas, né, para as duas equipes. A França aparece como favorita, mas também com uma margem pequena aqui, pagando aí entre 2,35 a 2,46, enquanto que Portugal está pagando aí 3,40, aliás, até 3,59, ou seja, tá uma odd alta. Eu não acho que o empate seja uma opção tão ruim para esse jogo, não. Tá pagando aqui de 2,90 até 3,5, porque são duas equipes que têm tido dificuldades ofensivamente, e não têm conseguido engrenar os seus ataques. Eu acho que esse jogo corre uma grande chance de ir para prorrogação, e aí eu acho que vai ser aquela loucura, né? Aqui também para classificar, a França aparece como favorita e Portugal aí pagando 2,20, a França pagando 1,67, os franceses como favoritos. Eu acho que no final das contas, no detalhe também, a França me mostra. Eu confio mais nos franceses do que nos portugueses, porque a França já foi mais testada nesse tipo de situação, já vivenciou final de Copa do Mundo, né? Já fez a final que fez diante da Argentina. Então é um time mais cascudo nesse sentido. Embora Portugal tenha bons jogadores no seu elenco, acho que a França pode levar a melhor ali no detalhe. E o grande craque desse jogo está do lado dos franceses. Então, apesar do Cristiano ser um dos jogadores históricos do futebol, acho que o Mbappé vem no momento melhor da carreira e pode decidir esse jogo. Então, os franceses têm essa diferença para mim na hora de decidir o confronto. Não acho que será um jogo com muitos gols. Eu apostaria aqui num under 2,5. Acho que é um jogo muito de. Ofensivamente, as equipes têm produzido pouco, então não acho que teremos muitos gols, não. Eu acho que quem sair na frente nesse jogo aqui vai se dar melhor e vai se segurar para manter esse resultado. Não acho que teremos uma virada ou algo do tipo. Então eu ficaria num under 2,5 ali. E sendo ousado, eu iria até num under 1,50, hein? Acho que a odd tá um pouco alta aqui, mas se você quiser arriscar, eu acho que vale a pena. Ambos marcam também, acredito que não. Então não acho que as duas equipes marcarão gols, não, até porque elas têm tido muitas dificuldades para botar a bola na casinha. Então, para mim, o cenário desse jogo é esse: França se classificando é, na prorrogação ali, ou até nos pênaltis, e eu acho o empate aqui no tempo regulamentar uma boa opção também. Ambos não marcando, e aí no mercado de under eu acho que pode ser uma boa alternativa. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Amanhã voltamos aqui com mais uma análise prévia dos confrontos. Serão mais 2 jogos, mais 3 jogos a serem analisados. O jogo da Venezuela e também em Venezuela contra Canadá e mais os 2 jogos de sábado da Eurocopa. é, Nesse nosso aposta incerta. Então, se você curtiu, deixa o seu like, compartilha aí com a rapaziada, se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito. E lembrando, né, a hora de apostar, aposte com
com responsabilidade, não gaste o dinheiro do seu da sua compra do mês, do seu aluguel, da conta de luz, da de água, não gasta o dinheiro que você já gastaria com o seu lazer ali, para se divertir aí, para apostar, tá bom? Valeu e até mais.